Fala, impressionadores, beleza? Eu sou o Fred e na aula de hoje eu quero fazer um gráfico de colunas diferente com vocês. Olha só, ele é um gráfico de colunas, mas ele tem um formato diferente, umas bordinhas arredondadas. E além disso, esse aqui é um gráfico de colunas que está representando, as vendas e destacando de vermelho aquelas vendas que foram maiores. Ou seja, se eu chegar aqui na minha base e mudar de 20 para 50, 50 vai passar a ser o novo maior valor. E com isso, a coluna da Juliana vai ficar vermelha, enquanto as demais não ficam. Então ele sempre vai deixar a coluna com maior valor vermelho. Vamos fazer um teste? Vou pegar esse 40 aqui e vou mudar para 60. Agora o 60 que ficou vermelho. Se a Francine também vender 60, ela também fica vermelha. Está interessado para ver como é que faz para mudar a cor das colunas automaticamente de acordo com o maior valor? E também quer aprender a fazer esse gráfico com essas bordas arredondadas? Se você quiser, é só já deixar o seu like, que nessa aula eu te explico a fazer isso. E é claro que o arquivo que eu vou usar para ensinar você a fazer esse gráfico bem diferente, bem legal, ele vai estar disponível aqui embaixo na descrição do vídeo. É só você baixar, clicar no link para baixar esse arquivo e poder praticar em casa também. Esse arquivo, pessoal, ele tem duas planilhas. Tem essa planilha gabarito aqui, que é a planilha que já está tudo funcionando, já está o gráfico pronto, formatado direitinho, já está essa lógica de mudar a cor do maior valor. Já está pronta, automática, já está tudo certinho. E tem uma planilha do zero. Essa planilha do zero não tem nada, não tem gráfico, não tem nada, só tem aquela tabelinha com os vendedores, que é a partir de onde nós vamos criar aquele gráfico diferente, com bordas arredondadas e com essa lógica de colorir diferente. Beleza, gente? Bom, para criar um gráfico de colunas, o processo é simples, A gente basicamente seleciona todos os valores que a gente quer representar no gráfico, vai na guia Inserir e lá na guia Inserir a gente seleciona o gráfico que a gente quer. Tem várias opções de gráfico aqui e eu vou pegar coluna 2D. Repara que esse aqui é um gráfico de coluna 2D que está representando as vendas, tá? Mas está um gráfico que está com a mesma cor para todos os valores e é claro que a gente quer destacar de uma cor diferente, os valores que são maiores, o maior valor daquela base. E ele também está com aquela coluna normal, aquela coluna quadradona. Se você quiser fazer um gráfico diferente, um gráfico que provavelmente as pessoas do seu trabalho nunca viram, vale a pena fazer aquele gráfico com as bordas arredondadas, tá bom? Gente, qual vai ser o processo? Primeiro, eu vou ter que dividir esses valores de venda entre os valores que são o maior, Então, por exemplo, eu tenho aqui 10, 20, 30, 40, tá? São os 4 valores que eu tenho. E eu quero deixar todos os valores que são o maior desse intervalo em uma única coluna. E na outra coluna eu deixo os demais valores, certo? Para começo de conversa, como que eu faço para escrever nessa coluna aqui apenas os valores, quando eles forem o maior daquele intervalo? Pensa o seguinte, a gente tem a função máximo, não é? A função máximo, ela retorna o valor máximo em um determinado intervalo. Se eu selecionar máximo e todas essas células aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter o máximo desse intervalo, que agora é 40. E agora é 50, E se entrar um 60 aqui, o máximo vai ser 60. Qual vai ser a ideia, pessoal? Agora que eu já tenho o valor máximo calculado de forma automática, o que eu vou fazer? Eu vou, para cada linha, simplesmente comparar o valor da linha com o valor máximo. Se o valor da linha for igual ao valor máximo, eu escrevo aqui que é o valor máximo, certo? Simples assim. Vamos lá? Vamos fazer com a fórmula C. Vou usar a fórmula C, Vou até dar um zoom aqui para facilitar. Função C. E aí, o teste vai ser o seguinte, Se o valor da linha for igual ao valor máximo, então eu faço o quê? Eu escrevo o valor da linha, correto? E se não, eu boto em branco. Antes de arrastar essa fórmula, eu só tenho que tomar um cuidado, tá? A fórmula aqui, ela tá botando o valor em branco porque, obviamente, o 50 não é o maior valor, não é o valor máximo, tá? Mas se eu pegar esse 60 aqui e mudar para 40, repara que o valor máximo vai voltar a ser 50, tá? E aí sim aparece escrito 50 aqui, perfeito? O que eu vou fazer? Se eu arrastar essa função para baixo, olha só quais são os argumentos que eu passei. Se eu arrastar essa função para baixo agora do jeito que tá, eu vou ter um problema. Qual o problema? Essa referência aqui, que é o valor da linha, a venda do vendedor da linha,
ele vai ser arrastado para baixo, ele vai cair, tá? Só que, beleza, ele pode cair sem problema nenhum. Mas e esse aqui? Esse aqui que é o valor máximo. Se eu arrastar a fórmula para baixo, quando eu descer essa referência E3 aqui, quando ela virar, por exemplo, E4, E5, vai continuar sendo o valor máximo? Não vai. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que impedir que essa referência E3, que está circulada de vermelhinho aqui, que ela mude de linha. Para isso, eu vou apertar a tecla F4 uma vez. A tecla F4, pessoal, vocês apertam quando vocês estiverem com o E3 selecionado, tá? Vocês abram a fórmula, selecionem E3 e apertem F4. Quando vocês apertarem F4, vai aparecer esses sinais de cifrão, tá? Se não aparecer no seu computador, vocês apertam a tecla Fn e depois F4, tá? Deixa a Fn apertada e aperta F4, que aí ele vai inserir esses símbolos. E o que significam esses símbolos? Significa trancamento. Significa que eu estou trancando a célula E3 na minha fórmula. Significa que quando eu arrastar essa função para baixo, essa fórmula C para baixo, esse valor azul até pode mudar de linha. Esse azul que está em D4, depois vai passar para D5, D6, tudo bem. Mas esse aqui vermelho não vai mudar. Vamos testar? Ó. Dei um Enter e agora eu vou arrastar para baixo. Arrastei para baixo. Repara que os outros valores estão todos vazios conforme a nossa lógica. Mas vamos reparar na fórmula, tá? Ó, no primeiro valor, antes de arrastar, eu estava pegando célula D4, né, o valor de venda do Alberto, e a venda máxima. Perfeito. Quando eu vou para a linha de baixo, eu estou pegando agora a linha da Juliana. Então, eu tenho a venda da Juliana, tá? Então, repara, estava com a venda do Alberto, agora virou a venda da Juliana. Mas repara ali o valor máximo, pessoal. Continua naquela célula de lá de cima, tá? E eu posso descendo, ó, olhar a fórmula de baixo, continua pegando o primeiro valor, o valor do máximo. Depois, na célula de baixo, continua o valor do máximo e assim por diante. Esse é o efeito do trancamento. Perfeito, gente? Tá bom. Já criamos uma coluna aqui em que só está escrito o valor máximo. Vamos fazer o teste? Esse 30 aqui eu vou escrever 50 também. Agora vão ter dois valores máximos, não é? O 50 que vai aparecer para o Alberto e agora vai aparecer para a Marcela. Então, deveria aparecer escrito 50 aqui do lado também, ó. E apareceu. Perfeito, né? Se um outro, número 20, virar 50, também vai aparecer 50 do lado do número 20, né? Onde estava o número 20, que é a venda da Juliana. E se por algum acaso um outro número virar 60, tá? A Francine, venda dessa Francine foi para 60. Agora só vai ter um valor máximo, que é 60. Certo, gente? Bom, agora o nosso trabalho é mais simples, né? Eu já tenho aqui uma coluna que tem apenas os valores máximos. Agora eu vou criar uma coluna que vai ter todo o resto, todos os valores que não são o máximo. Então a lógica vai ser a seguinte: se esse valor aqui estiver em branco, significa que não é o valor máximo, tá? Se esse valor aqui estiver em branco, e repara que para comparar com o valor em branco, eu comparei com abre aspas, fecha aspas, tá? Que abre aspas, fecha aspas é a mesma coisa que em branco, tá bom? Vamos lá. Se isso for em branco, então significa que esse valor, né, não é o máximo. Então eu vou escrever a venda daquela pessoa, tá? Caso contrário, eu deixo em branco. Pronto. Vamos ver como é que fica agora arrastando para baixo. Caraca, hein? Funcionou exatamente o que a gente pensava. Eu queria só reforçar a lógica para vocês. Nessa coluna aqui, que eu vou colorir de uma cor, ó, vou botar um laranja bem clarinho, tá? Eu tenho apenas o valor máximo dentre esses valores de venda aqui, tá? Agora, nessa outra coluna aqui, que eu vou colorir de uma outra cor, só para deixar bem claro, bem visível, né? Vou colorir de amarelo, tá? Eu tenho todos os valores, exceto o valor máximo. Agora, deixa eu fazer mais um teste aqui, ó. Eu vou botar a Francine como 50. Então, eu tenho o valor máximo, que é 50, ele aparece 1, 2, 3, 4 vezes. Então, aparece 4 vezes aqui na coluna que tem todos os valores máximos, tá? E as outras linhas que não têm esse valor máximo aparecem na outra coluna, tá bom? Então, o que eu tenho? Uma coluna que tem apenas os valores máximos e uma coluna que tem todos os outros valores. Gente, agora
nós vamos criar um gráfico e esse gráfico ele vai usar como base essas duas colunas. Vocês já vão ver o que eu vou fazer. Ó. Eu vou excluir aquele gráfico que eu tinha criado no começo, só para deixar visual, né? Só para explicar para vocês. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um gráfico que vai ter o nome de todos os vendedores e as vendas. Só que eu não vou pegar as vendas daqui. Eu vou pegar as vendas dessas duas colunas aqui. No final, gente, vocês não concordam que essas duas colunas elas não têm exatamente os mesmos valores do que a coluna D, que é a coluna de vendas? Repara só, eu tenho 50 que veio para cá, 50 veio para cá, o 30 veio para cá, 50, 50, 40, 40, 50, 50 e assim por diante. A questão é que eu dividi ele em duas colunas. E se estão em duas colunas, eu posso passar para o gráfico em séries diferentes. E se estão em séries diferentes, eu posso colocar eles com cores diferentes. É esse o segredo, pessoal, que deixa o gráfico assim, ó, colorindo diferente apenas os valores que tem o máximo, tá? É esse o segredo. Não é que tem uma formatação condicional, não é que tem nada mirabolante. Simplesmente são duas séries de dados diferentes que estão atuando ali. Então vamos criar esse gráfico, tá? O gráfico vai ter, basicamente, né, as informações das vendas, tá? Divididos pela coluna que tem apenas o valor maior e apenas o valor menor. Vamos criar um gráfico de linha em branco primeiro. Vou clicar numa célula em branco, na guia inserir, eu vou criar um gráfico, perdão, de linha não, de coluna, tá? Mas eu não vou usar esse gráfico de coluna agrupada. Eu vou usar o gráfico de coluna empilhada, tá bom? Criei lá um gráfico de coluna empilhada, tá? Feito em cima de uma célula em branco, então ele é um gráfico que está em branco. Perfeito. Vou agora, com um gráfico selecionado, repara que aparece essa guia aqui, ó, Design de Gráfico, que é uma guia que tem diversas ferramentas para a gente trabalhar com gráficos, obviamente, tá? Selecionar dados, e agora eu vou adicionar a minha primeira série de dados. A primeira série de dados vai ter apenas os valores que são os maiores, né? Apenas os maiores valores naquela base, que é essa série aqui, que eu pintei de vermelho, tá bom? Criei uma série de dados que tem os maiores. Agora, eu vou criar uma segunda série de dados que vai ter todos os demais, tá? Vou chamar, inclusive, de demais, tá bom? Esse nome da série ele não influencia em nada no funcionamento, é só para a gente ter bem fácil, bem visual, né, a divisão, tá? Então, vamos lá, selecionei os demais valores e eu vou dar um OK. E para finalizar, aqui nessa janela de selecionar dados, a gente coloca as séries de dados nessa janelinha da esquerda, mas na janela da direita, a gente coloca aqueles valores que aparecem embaixo do gráfico, né, ali no eixo X. Então, olha só como é que está aparecendo o gráfico agora. 1, 2, 3. Eu sei que o vendedor 1 vendeu 50, o vendedor 2 vendeu 50, o vendedor 3 vendeu 30. Tá, mas quem é vendedor 1? Quem é vendedor 3? 2? Quem é vendedor 3, né? Para resolver esse problema, a gente vem aqui nessa janelinha da direita da janela de selecionar dados e a gente passa os intervalos do eixo X, que são os nomes das pessoas. Olha como fica mais fácil, né? Olha lá, eu tenho agora um gráfico, tá? E eu consigo ver exatamente que o vendedor Alberto vendeu 50, que a vendedora Juliana vendeu 50, que o vendedor Ricardo vendeu 30 e assim por diante. Bem melhor, né? Agora, gente, a gente já fez aquela primeira parte da lógica, que é criar um gráfico que tem de uma cor os valores maiores e de outros valores menores. Vamos ver como é que fica, ó. Vou botar agora o Alberto como 60. Então, o Alberto agora terá um novo valor máximo, que é 60. E só o Alberto tem 60. Se eu pintar o Eduardo de 60 também, olha lá. Agora são dois os valores 60, né? Os dois valores máximos. E se de repente a Francine vender 70, né? Significa que 70 vai ser o valor máximo e somente a Francine estará pintada de azul, tá bom? É isso que a gente faz, pessoal. A gente diferencia, a gente coloca mais de uma série de dados, em que uma série de dados aqui, a série azul, tem o valor maior, o valor máximo, e a série laranja tem os demais valores, perfeito? E agora, como que a gente faz para colocar bordas arredondadas? Olha, não sei se você já fez isso, tá? É um truque bem interessante e bem simples. Primeiro, a gente tem que criar uma forma no Excel que seja exatamente do jeito que a gente quer no gráfico. No caso, ó, a gente quer uma coluna que só tenha aquela bordinha de cima arredondada, então a gente escolhe uma forma aqui, ó, que é essa forma, tá?
essa forma aqui, que é basicamente uma coluna com a parte de cima arredondada. Vamos rodar ela, né, para ficar mais direitinho. Agora é só questão de ajeitar tamanho e vou ajeitar cor. Imagina que eu queira que o maior valor fique pintado de uma cor, né? Eu vou fazer o seguinte, vou selecionar essa forma e lá em forma de formato eu vou remover o contorno, tirei o contorno e vou botar uma cor diferente para ele, tá? Então eu quero que o valor maior fique destacado de vermelho, tá? Para ficar bem chamativo. Legal. Essa aqui vai ser o símbolo, né, que vai estar na série com maior valor. Agora eu vou dar um Ctrl C para copiar e um Ctrl V para colar do lado, uma forma exatamente igual, só que eu vou criar ela de uma outra cor. Eu vou mudar, né, ao invés de ficar vermelho, eu vou botar verde, tá? E aí o que eu quero? Eu não quero que na série que tem apenas o valor maior, ela fique vermelha. Então olha o que eu vou fazer. Eu vou dar um Ctrl C nessa forma vermelha e agora eu vou selecionar a coluna azul. Cliquei apenas uma vez na coluna azul e eu vou dar Ctrl V. Legal, né? Agora a coluna ela vai ficar da mesma forma que a gente criou, certo? E aí as demais colunas, né? Eu vou fazer o quê? Ctrl C para copiar essa forma verde e eu vou clicar uma vez em qualquer uma das outras colunas. Repara que ao clicar uma vez, selecionam-se várias, né? Seleciona-se todas as outras. E aí basta dar um Ctrl V. Cara, olha só. Agora é só questão de ajeitar a formatação, ó. Vou tirar os números, vou tirar a linha de grade. Agora que eu já inseri essas formas do gráfico, eu posso inclusive, ó, selecionar uma e apagar, selecionar outra e apagar. E aí é só questão de vocês redimensionarem o gráfico, ó. Vou aumentar um pouquinho a largura, diminuir a altura para ficar melhorzinho e pronto. Temos o nosso gráfico, tá? Cara, olha só que interessante, como que é fácil esse truque, né, para você colocar formas diferentes. Então, por exemplo, agora o Alberto, ao invés de 60, eu vou botar ele como 100. Repara que o Alberto vai ficar muito maior do que os outros, né? E aí o Ricardo vai ter 100 também, então vão ter duas colunas, né, vermelhas. Agora, o Eduardo vai virar 150, né? Então teremos um novo máximo. E assim por diante. Repara que é um gráfico automático que, além de ser diferentão, né, de ter essas bordas arredondadas, ele colore de forma diferente. E aí você pode estar se perguntando, caramba, mas vai ficar esse monte de valor aqui, né, meio sujo, meio estranho. Você tem duas opções, né? A primeira opção é você pegar esse gráfico e colocar ele em outra planilha, né? Que aí você só vai ver o gráfico e não vai ver a base, tá? E a outra opção é você pegar essas colunas, esses valores aqui, que a gente usa como base para criar o gráfico e esconder eles. Olha lá, ó. Eu vou pintar a cor de fundo dessas células de sem preenchimento e eu vou pintar a fonte de branco. Olha lá, ó. Sumiu, né? Parece que não tem nada lá. Você sabe que tem alguma coisa, ó, e o gráfico continua funcionando normalmente. Olha lá, ó, tá tudo funcionando igualzinho. A questão é que não tem mais aqueles números lá bagunçando. Galera, curtiram as dicas de hoje? Curtiram essa dica para você montar um gráfico de colunas de forma bem mais profissional? Então, faz o seguinte, escreve aqui nos comentários se vocês vão usar, coloque assim, vou usar, para eu saber que vocês vão usar esse tipo de gráfico, né? Com essas diferenças, com essas aplicações, que aí se eu ver que vocês vão usar, eu continuo produzindo conteúdo sobre gráficos diferentes do Excel e não esquece também, é claro, de deixar o like. Pessoal, é isso, um abraço e a gente se vê na próxima.